O advogado Hélio Júnior, responsável pela defesa da presa política Débora, a mãe de 2 crianças pequenas, que segue presa há quase 1 ano e meio por ter escrito com batom na estátua em frente ao Supremo Tribunal Federal, manifestou-se pelas redes sociais explicando o caso de sua assistida. O caso de Débora chamou a atenção recentemente após seus filhos fazerem um apelo em vídeo para que a mãe fosse solta. Pouco depois, o Supremo Tribunal Federal divulgou em sua página um caso em que uma traficante condenada teve direito à prisão domiciliar por ser mãe de menores, contrastando duramente com o caso de Débora. No caso da traficante, o Supremo Tribunal Federal destacou que o presidente do tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso, considerou a situação familiar da mulher e a possibilidade dela ser beneficiada em uma das hipóteses de redução de pena. O advogado Hélio Júnior, defensor de Débora, mostrou a diferença de tratamento a criminosos e a patriotas vítimas de perseguição política. Em nota, o advogado apontou: a minha assistida, Débora, foi reconhecida pelo laudo de correspondência morfológica facial número 79 de 2023, sob a alegação de que seria responsável pelo vandalismo da estátua à Justiça, localizada em frente à entrada principal do Supremo Tribunal Federal. É importante ressaltar que a estátua à Justiça não foi destruída e a escrita realizada pela senhora Débora foi retirada com água e sabão no dia seguinte, não podendo ser confundida com atos de vandalismo mais graves. Há uma série de preocupações e fatos a respeito da situação de minha cliente Débora, que enfrenta uma grave acusação. Há quase 1 ano e meio, minha cliente se encontra presa, longe de seus filhos pequenos, uma situação que consideramos totalmente desproporcional e desumana. É fundamental sublinhar que a acusação que recai sobre a Débora, em tese, deveria ser, no máximo, do crime de pichação, preconizado no artigo 65 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, Lei dos Crimes Ambientais. No entanto, é imperativo destacar que ela não invadiu qualquer prédio público e não participou de atos de depredação dos prédios localizados na Praça dos Três Poderes. Vale ressaltar que, conforme estipulado pela lei, o crime de pichação prevê punições significativamente mais brandas, 3 meses a 1 ano. A detenção prolongada da Débora é fundamentada em pura perversidade e clara perseguição política, sendo a única patriota, mãe de filhos menores, que não foi posta em liberdade, configurando uma inequívoca violação dos direitos humanos e da dignidade humana. A violação de direitos de crianças e violação ao sistema acusatório, com o Ministério Público sendo ignorado, já se tornaram comuns no país com a permanência e expansão dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Crianças tiveram suas casas invadidas desde 2019 e até mesmo seus próprios equipamentos eletrônicos apreendidos em meio às buscas e apreensões ordenadas sem qualquer indício de crime, que muitas vezes tiravam todos os bens eletrônicos de famílias e privavam as crianças até mesmo das aulas remotas durante a pandemia. Crianças foram separadas de seus pais e mães ou de seus avós, afastados da família em prisões políticas ou no exílio. Outras crianças ficam, na prática, presas com seus pais, que não podem deixar a casa e não têm meios de sustento ou para prover atividades para seus filhos. Algumas crianças viram seu pai perder até mesmo o movimento das pernas, devido a um estranho acidente enquanto estava preso por crime de opinião. Outras crianças sofrem com as consequências econômicas dos bloqueios de bens e confiscos a que suas famílias são submetidas, além do assédio de reputações promovido pela velha imprensa.
Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens, produzidos por pessoas interessadas, embasam medidas extremas contra conservadores, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Para os esquerdistas, direito de recurso, duplo grau de jurisdição, penas brandas, quando convertidas em serviços comunitários ou penas alternativas. Para quem é da direita, prisão, regime fechado, pedido de condenações a mais de 30 anos, multas milionárias e direitos humanos sendo violados. É o caso da minha assistida Débora, que ela foi reconhecida por um laudo de correspondência morfológica facial emitido pela Polícia Federal e a alegação que ela foi responsável pelo vandalismo da estátua à Justiça, em frente à entrada principal do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, é importante ressaltar que essa estátua à Justiça, ela não foi destruída. E essa escrita realizada pela Débora foi retirada no dia seguinte com água e sabão, não podendo ser confundida jamais com atos de vandalismo mais graves. Há uma série de preocupações sobre o caso da Débora, que enfrenta uma grave acusação. Ela está presa há quase 1 ano e meio e se encontra longe de seus filhos pequenos, uma situação que consideramos totalmente desproporcional e desumana. É fundamental sublinhar que essa acusação que recai sobre o caso da Débora deveria ser, no máximo, o crime de pichação, preconizado no artigo 65 da Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. No entanto, é um imperativo destacar que ela não invadiu, gente, qualquer prédio público, ela não participou de qualquer depredação dos prédios localizados nas praças dos 3 poderes. Vale informar que, conforme estipulado pela lei, o crime de pichação prevê punições significativamente mais brandas, a saber, de 3 meses a 1 ano. Lembramos o caso de julho de 2021, onde um grupo com as diretrizes chamadas Revolução Periférica ateou fogo na estátua Borba Gato, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Lembramos que a queima, naquele caso da estátua, aconteceu no meio do governo Bolsonaro e na pandemia, quando um homem chamado Paulo Gato
parece que confessou os crimes e disse que foi inspirado pelo Black Lives Matter, que iniciaria na época o movimento de destruição de estátuas. A condenação dele foi uma pena de 3 anos de reclusão em regime aberto e foi substituída por prestação de serviço à comunidade. Ou seja, não houve uma pena severa. Outros 2 acusados foram até absolvidos nessa situação. E não era a primeira vez que Galo era interpelado pela justiça. Mas sempre que foi preso, inclusive uma vez parece que foi preso com a esposa, eles sempre foram liberados. Ainda nessa semana, o deputado estadual Renato Freitas, do PT, foi condenado por pichação em um ato que protestou contra o espancamento de João Alberto Silveira. E ele fez esse protesto dentro de uma loja do Carrefour no Rio Grande do Sul. O deputado estadual Renato Freitas, do PT, foi condenado a 3 meses de detenção pelo TJ do Paraná. A sentença, nesse caso, foi preferida pelo juiz, pelo doutor César Maranhão. Emitida a sentença na terça-feira, dia 24, numa ação promovida pelo Ministério Público do Paraná em relação a essa pichação realizada pelo deputado dentro da loja do Carrefour. A sentença pode ser recorrida ainda e, se mantida a condenação, ela deve ser convertida em prestação de serviços comunitários. Para apoiadores da esquerda, direito de recurso, duplo grau de jurisdição, processo na primeira instância, podendo ter o direito de defesa, que mesmo em caso de condenação pode ser convertido em cestas básicas ou serviços comunitários, e para a Débora, as acusações que somam mais de 30 anos de regime fechado. Existe aí, no meu entender, uma clara e evidente perseguição política contra a Débora, e hoje completa 497 dias, ou seja, mais de 1 ano e 4 meses que ela está presa preventivamente em regime fechado. A sua permanência na prisão por um período tão extenso, no meu entender, é uma medida extremamente desproporcional. Essa situação não apenas contraria os princípios da proporcionalidade fundamentada no Estado Democrático de Direito, mas também causa um sofrimento demasiado, desnecessário e cruel, tanto para a minha cliente Débora, quanto para os seus filhos, que estão sendo privados dos cuidados fundamentais e essenciais da mãe. A detenção dela, de forma prolongada, é fundamentada em pura perversidade, clara perseguição política, sendo a única patriota, mãe de filhos menores, de filhos pequenos, que não foi posta em liberdade, configurando inequívoca violação de direitos humanos e violação da dignidade humana. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Júnior, advogado. Estamos aí na luta pela liberdade dos presos políticos lá no Brasil. Estou aqui com a doutora Taniele Teles, advoga para mais de 100 patriotas, de forma humanitária, dedicada. E em rápidas palavras, falaremos para vocês um pouquinho da experiência que nós tivemos ao longo desses anos, sobre as violações dos direitos humanos relacionados a alguns dos nossos assistidos, aquilo que nós vivenciamos após essas prisões do 8 e 9 de janeiro, E realmente, talvez aqui, vocês não possam ter acompanhado tudo de perto, Logicamente, vocês têm que ficar acompanhando a política daqui local, a sua vida aqui, mas nós vivemos algo que é praticamente inenarrável. E em poucos minutos falaremos para vocês dessas graves violações de direitos humanos que alguns dos nossos assistidos sofreram, para que vocês tenham ideia da gravidade dessas prisões. Eu trabalho na área jurídica há 18 anos aproximadamente, já militava na área criminal. Então, entrar ali na Papuda, na Colmeia, já era uma rotina do meu escritório. E pode colocar aqui o primeiro slide, por gentileza. Aqui é só uma imagem ilustrativa, tá, gente? Não é uma imagem real. Pode passar para o próximo, por gentileza. Antes da prisão do 8 de janeiro, em outubro de 2022, a CIAP tinha divulgado uma nota gravíssima. Em março, os detentos presos comuns daquela época já tinham denunciado à Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal e da Câmara Legislativa do DF tortura
dentro da Papuda e da Colmeia, comida estragada, falta de contato com familiares, total escassez de itens de higiene, superlotação das celas e algumas celas que tinham capacidade para 8 pessoas possuíam mais de 30. Aproximadamente menos de 2 meses depois, vocês sabem que veio o 8 de janeiro, pode passar, e segundo dados oficiais emitidos pelo STF, foram presas no dia 8 de janeiro 243 pessoas na Praça dos Três Poderes ou nos prédios. No dia 9, 1.929 pessoas que estavam em frente aos quartéis foram conduzidas à academia do ginásio da Polícia Federal, sendo liberadas 775. Um sistema que estava completamente colapsado, com todas aquelas denúncias, jogaram os patriotas sem individualização das condutas, sem o devido processo legal, sem que de forma pudessem se defender, sem que eles separassem verdadeiramente aquelas pessoas que teriam cometido os atos de vandalismo que nós reprovamos, jogaram atrás da grade mais 1.397 pessoas. E nós costumamos falar, doutora Tanelli, que o sistema colapsou. E atuando na área criminal há alguns anos, eu percebo o seguinte: as pessoas que praticaram os atos de vandalismo, a pessoa que naturalmente comete um erro, que comete um crime, ela não fica esperando a polícia chegar. Então, assim, a visão que eu tenho, doutora Gabriela, é que as pessoas que cometeram aquele ato foram embora. E os que estavam ali pensavam: eu não vandalizei, eu não cometi nenhum crime, então eu não vou responder por algo que eu não fiz. Achando que as condutas daqueles que vandalizaram seriam individualizadas, que eles seriam investigados. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu.